E por conta dos valores, o negócio fechado irritou grande parte da torcida. Flamengo chega a acordo com Fortaleza para a permanência de Santos. 12 jogadores que estavam na Copinha deixam a competição para jogar o Campeonato Carioca. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira, uma semana muito agitada no Mengão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, torcedor rubro-negro e não rubro-negro que assiste o nosso canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa aí o teu like, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui, já falando de Gabigol, ele que ontem completou 5 anos, né, que foi apresentado ao Flamengo, e ele postou assim nas suas redes sociais: uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, a vida por essas cores, a vida por uma nação de 48 milhões. Eu te amo, Flamengo, eu te amo, Rio de Janeiro. E o Flamengo havia postado uma nota dizendo: nascido para a eternidade, nascido para essas cores. Gabriel Barbosa, Gabigol. Há exatos 5 anos os nossos destinos se entrelaçaram. O encontro perfeito no momento perfeito. 5 temporadas, 268 jogos, 153 gols, 43 assistências, 4 gols em 2 conquistas em 3 finais. Ou seja, o homem tem números assim de sobra com o Flamengo e tá na história do Mengão, e ontem completou 5 anos dessa história que vem sendo escrita aí a cada dia. Falar agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Flamengo ontem soltou uma nota que, seguindo o planejamento, 12 jogadores, mais o técnico Mário Jorge, mais 5 membros da comissão técnica estão retornando para o Rio de Janeiro para treinar e jogar o Campeonato Carioca. Nesse momento, quem assume o comando da equipe é o auxiliar Rafael Bahia, que já estava lá junto com o Mário Jorge. Mário Jorge volta para o Rio junto com 12 jogadores. Desses 12 jogadores, tem 2 que estão saindo. Quem são, Flazoeiro? Os 12 jogadores: goleiros Diogo Alves e Caio Baroni. Laterais: Daniel Salles, Lucian e Zé Wellington. Zagueiros: Diegão. Volante: Ryan Lucas, Caio Garcia. Meia: Lohan. Atacantes: Peterson, Verton e Pedro Estevão. São esses aí os jogadores que estão voltando da Copa São Paulo de Futebol Júnior para poder jogar o Campeonato Carioca. E por falar em jogar o Campeonato Carioca, o Flamengo chegou a um acordo com o Fortaleza para a permanência do Santos até o final do mês de janeiro. Vale lembrar que o Santos já foi vendido para o Leão do Pici, porém, Flamengo e Fortaleza chegaram a um acordo para que o goleiro não vá agora se apresentar ao Fortaleza, até porque nesse mês de janeiro o Fortaleza não tem grandes jogos, o Fortaleza só entra na próxima fase da Copa do Nordeste. Então, assim, o Flamengo chegou a um acordo lá com o Fortaleza, pediu para que o Santos permanecesse aqui no Mengão para ser utilizado nesses jogos do Campeonato Carioca, no tempo em que a equipe principal vai estar nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. E aí tem uma coisa legal, é que o Santos vai jogar em João Pessoa, né? Que é a sua terra, ele é da Paraíba, ele vai jogar lá em João Pessoa, na sua terra, e aí o cara volta para jogar na sua terra e ele volta multicampeão. O Santos ganhou Copa do Brasil, o Santos ganhou Libertadores, o Santos ganhou Sul-Americana, o Santos ganhou muitos títulos desde que saiu lá da Paraíba, e agora ele vai voltar para fazer um jogo lá diante da sua terra, diante do seu povo, multicampeão. É bacana você voltar, principalmente depois que você vence. Bom, mudar de assunto aqui, o Portland pediu para avisar o Flamengo que não quer e não vai negociar o Evander. O Flamengo fez proposta, voltou com proposta, diminuiu porcentagem, manteve a proposta, porém o Portland disse que não vai, que não tem interesse de negociar o jogador. Acredito que muito por conta
dos valores, né, na verdade da performance do Evander lá. O Evander é o melhor jogador dos caras, então o Flamengo já sabia que seria muito difícil conseguir uma negociação com o Portland, e o Portland já disse que não pretende e que não vai negociar o atleta. Bom, mudando o assunto, falar agora sobre Léo Ortiz, porque a situação é a seguinte: o Red Bull Bragantino fez uma proposta pelo Léo Ortiz de renovação de contrato. Léo Ortiz não aceitou a proposta do Red Bull Bragantino. O clima entre jogador, empresário e diretoria do Massa Bruta não é dos melhores. Isso porque havia um acordo entre o Red Bull Bragantino e o jogador e seus empresários que ele seria negociado. Porém, na hora dele ser negociado, o Red Bull Bragantino vem fazendo aí um jogo duro para poder liberar o jogador. Sendo assim, o Flamengo segue na expectativa do Red Bull diminuir a pedida, diminuir os valores pedidos para que o Léo Ortiz ele seja contratado. E aí uma outra parada que eu vou falar, por isso que é importante você ser inscrito no canal. Essa negociação ela pode andar inclusive nesse final de semana, porque na terça-feira o Flamengo viaja para Manaus e de Manaus para os Estados Unidos. Caso essa negociação ela ande nesse final de semana, o Léo Ortiz se apresenta no Flamengo a tempo de viajar junto com a equipe para a pré-temporada. Por isso que é importante ser inscrito, porque se essa negociação ela fechar, a gente vai vir aqui, vai fazer uma live e vai anunciar para vocês, beleza? Bom, hoje tem a apresentação do De La Cruz, também vai ter uma coletiva do Bruno Henrique, então a partir de meio-dia eu vou estar ao vivo, presta atenção, a partir do meio-dia, ao vivo, Flazoeiro TV, direto do Ninho do Urubu, atualizando vocês sobre todo o mercado da bola, atualizando vocês sobre tudo que está acontecendo no Mengão e, sobretudo, deixando vocês por dentro das últimas informações. Então, meio-dia, Flazoeiro TV, ao vivo, direto do Ninho do Urubu, eu, Wesley, Mauro, Marquinho, todo mundo trazendo as informações para vocês. Bom, falar agora sobre negócio fechado, que irritou a torcida, é que o Flamengo encaminhou aí o empréstimo do Peterson para o Atlético Paranaense com passe fixado em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Havia um imbróglio ali entre as partes que era basicamente o seguinte: o Flamengo queria ter a possibilidade de negociar o Peterson e teria que pagar ali uma taxa de vitrine ao Atlético Paranaense e tal. E aí esse era o imbróglio que estava rolando entre as partes, porém esse imbróglio ele foi resolvido e o Peterson está se transferindo aí para o Atlético Paranaense. E por que esses valores irritaram a torcida? Cara, e aí alguém tem que falar alguma coisa, alguém tem que dar alguma explicação. No ano passado, no meio do ano, o Flamengo foi contratar o De La Cruz. Não contratou o De La Cruz porque não queria pagar a multa do De La Cruz. Chegou no final do ano, o Flamengo foi lá e pagou a multa. Tipo assim, não dá para entender a lógica disso. Por que não contratou no meio do ano, quando a gente precisava do reforço, quando a gente precisava do jogador, e contratou no final do ano com o mesmo valor? E agora aconteceu uma situação muito parecida com o Peterson. Ano passado, 2023, o Peterson recebeu uma proposta, 29 milhões de reais, de um time da MLS. O Flamengo não aceitou a proposta. E aí, não aceita a proposta de 29 milhões e empresta com passe fixado em 17. Tipo, não tem muita lógica, assim, não tem muita coerência nisso. Eu acho que, por mais que o jogador estourou a idade, por mais que o jogador já não tem mais idade de categoria de base, eu acho, na minha opinião, que tem que se fazer um trabalho de transição e se não dá para aproveitar ele lá no profissional, que empreste ele em uma condição melhor. Agora, um passe fixado de 17 milhões de reais é muito baixo, principalmente quando você já negou uma proposta de 29 milhões, já rejeitou uma proposta de 29 milhões. É bem complicada essa situação e tem muitos torcedores que estão irritados aí na rede social, reclamando bastante, principalmente por conta desses 29 milhões que foi rejeitado no ano passado. Esperar para ver o que vai acontecer. Galera, antes de terminar o vídeo, o Flamengo segue treinando 2 períodos. Hoje, como eu disse, a partir do meio-dia, vamos estar ao vivo na Flazoeiro TV, trazendo todas as informações do Flamengo. Lembrando que Flazoeiro TV é outro canal nosso, então procura aí Flazoeiro TV, se inscreve lá.
É outro canal da gente, então já se inscreve, já fica ligado. Meio-dia a gente entra ao vivo, direto do Ninho do Urubu. Apresentação do Dela Cruz e coletiva do Bruno Henrique, beleza? Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado.